Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Fox Sports mostrou com exclusividade no último dia 29 de maio a conquista do Chelsea em cima do Arsenal, título da Liga Europa, com a participação do Willian, que entrou no segundo tempo. Então o Willian vinha jogando até poucos dias atrás. Então está numa boa condição física. Esses foram os critérios considerados aí pelo técnico Tite para chamar o Willian como substituto do Neymar para a disputa da Copa América. Benja e amigos do Fox Sports Rádio, nós falamos aqui do hotel onde está concentrada a seleção brasileira em Porto Alegre, Benja! Olha, o Fernando Caetano, agora vamos falar um pouco sério. A gente costuma discutir aqui no programa sobre mídia social, se é, se não é, se vale, se não vale e tal, mas as mídias sociais, hoje em dia, são um termômetro, né? É um instrumento de pesquisa, é uma resposta do público para algum assunto. Aqui, antes de começar, no comecinho do programa, eu coloquei uma pergunta no nosso Twitter, que as pessoas estão respondendo com a hashtag FS Rádio Brasil, sobre o que elas acharam da convocação do Willian. Eu vou dizer um negócio para vocês. Tá um massacre. É um bombardeio? Tá um massacre, tá um bombardeio aqui no Twitter, no nosso, na hashtag FS Rádio Brasil. A galera, Fernando Caetano descascando o Tite. Olha, críticas duras. Se você, por exemplo, pegar o Twitter agora, esquecer, chegou agora, faz 20 anos que você não está no Brasil, parece quando era o Dunga, o Tec, que todo mundo criticava tanto. Uma enxurrada, Fernando Caetano, de protestos. É para tudo isso? Olha, Benja, eu acho que todo mundo tem a sua opinião. O Willian jogou as últimas Copas, é um jogador que tem a confiança do Tite, terminou a temporada de forma razoável, não era titular na final da Liga Europa, quando o Chelsea goleou o Arsenal por 4-1, mas é um jogador que pode fazer a diferença para a seleção brasileira. É claro que ele oscila um pouco, tem aqueles que gostam, outros que não. Eu acho que a escolha está dentro do que o Tite tem feito à frente da seleção brasileira, né? Coerente. Pelo menos é um jogador que conhece a filosofia de trabalho da seleção brasileira e é um jogador que estava em atividade até pouco tempo atrás. Eu acho que foi uma escolha boa. Não seria a minha escolha, mas eu respeito a decisão do Tite. Agora, é claro, né, Benja? Com certeza as opiniões ficarão divididas aí nas redes sociais. Muita gente apoiando e mais gente ainda criticando a convocação do Willian. Vamos esperar um pouquinho, né? Ver como é que o Willian vai chegar. Eu acho que a turma queria alguma novidade, né? Um fato novo, Vinícius Júnior, Dudu, e isso não aconteceu. Mas dentro dessa questão que eu estava colocando, né? Vinícius Júnior, Dudu já teriam perdido uma boa parte da preparação. E o Willian, como já conhece a filosofia, já entraria mais integrado dentro do elenco da seleção brasileira. Eu acho que foi os principais critérios levados em conta pelo técnico Tite. Agora, críticas com certeza vão acontecer. O pessoal está criticando, talvez, porque muita gente aqui queria o Vinícius Júnior, eu também. Ontem ainda falei, né, Pascoal? A gente estava perguntando, eu falei, eu acho que ele vai chamar o Willian, mas eu gostaria que fosse Vinícius Júnior. Mas essas críticas aí também estão exageradas um pouco, porque o Willian é muito bom jogador, hein? É muito bom jogador. O Willian não é cabeça de bagre, não. Ele é bom, muito bom. Fernando Caetano, obrigado pelas informações aí. Qualquer novidade, então, aí é só chamar, a prioridade é sua, tá bom? Legal, Beija. Ó, só para passar, hoje o Brasil vai treinar às 3h30 da tarde no CT do Grêmio. A gente vai ter entrevista coletiva do Meia Arthur, jogador do Barcelona e também da seleção brasileira. E amanhã, né, só para passar a programação, o treinamento será no Beira-Rio, estádio que vai receber o amistoso de domingo, Brasil e Honduras. Daqui de Porto Alegre, eu volto com você, Beija. Valeu, Fernando Caetano, o sorriso mais simpático da TV. Um abração para você. Daqui a pouco estão tendo novidades. Fernando Caetano volta ao vivo de Porto Alegre. Fábio Sormani, o senhor que estava já revoltado no começo do programa, não gostou da convocação do Willian? Claro que não. Por quê? Óbvio que não, porque o jogador já passou pela seleção brasileira,
nunca acrescentou absolutamente nada. Nós temos jogadores jovens no país e jogadores pedindo passagem. Caso do Dudu no Palmeiras, o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, mas é um jogador que está pedindo passagem, é um jogador jovem. E ele insiste com o atleta que adiciona muito pouco. Adiciona muito pouco. É um jogador burocrático. É bom jogador, é bom. Mas ele não passa de um bom jogador. E a seleção brasileira não pode ter bons jogadores. Ela tem que ter jogadores que desequilibram. Ontem, quando eu estava debochando aqui, brincando, falando que o Cleison ia ser convocado. Porque as convocações do Tite são sempre assim. Ou é jogador que trabalhou com ele no Corinthians, ou é jogador gaúcho. Não sai disso. E o povo tá com o saco cheio. Não aguenta mais. Vamos deixar de ser ingênuo, gente. Vamos deixar de ser ingênuo. O povo se pergunta, tem coisa por trás disso, não é possível. Não é possível. Será que tem mesmo? O povo fica assim. Você acabou de falar pra mim aqui. Não, eu tô olhando aqui. A repercussão nas redes sociais é brutal contra a convocação do William. É brutal. Ele só convoca jogador que atuou com ele no Corinthians ou se é gaúcho. Aí vem um ou outro que não é. O William jogou com ele no Corinthians? Mas não jogou com ele, jogou no Corinthians. Só jogador que passou pelo Corinthians ou jogador gaúcho, só isso que ele convoca. Não é possível. Se você convoca um jogador incontestável, ninguém vai falar nada, gente. Ninguém vai falar nada. Óbvio que não. Claro que não. Mas o William não é incontestável. Você vê pela manifestação dos torcedores. Tem um amigo meu que chegou e que estava aqui na redação antes de começar a gente vir aqui pro estúdio fazer o Fox Rádio. Ele chegou pra mim, em tom de brincadeira, e falou o seguinte: depois da pré-eleição, o Tite vai gritar: vamos jogar com raça e com coração. O cara falou pra mim. Não foi você não, que você brinca com isso, mas não foi você não. Só pra deixar claro aí que não foi você. Então tá desse jeito. Mas você vê como eu ontem eu pensei com a cabeça do Tite. O Tite não é aquele cara de sair muito ousado, do padrão. Exatamente. Ontem eu falei, eu chamaria o Vinícius Júnior. Eu falei, mas ele vai de William. Ele chama o Vinícius Júnior, ele não sai do padrão. Mas ele vai de William. Convocou o Vinícius Júnior. Por não sair do padrão, o Brasil foi eliminado pela Bélgica. O Brasil, depois que acabou a Copa do Mundo, não fez bons jogos. E o povo tá irritado, irado e com razão. Mas, gente, nós temos um menino de muito potencial no futebol brasileiro, que é o Vinícius Júnior. Caramba! Gente, a gente não tá pedindo o novo William na seleção. Nós estamos pedindo o Vinícius Júnior. Ou o Dudu, que nos 2 últimos campeonatos brasileiros foi o melhor jogador da competição. Nada! Não tem uma chance, não tem nada. São sempre os mesmos. É tudo carta marcada, não é possível. O torcedor tá irado, eu tô indignado aqui. Não muda nada, não muda nunca. E quando ele chama um cara diferente, ele não dá oportunidade pro cara jogar. São sempre os mesmos que jogam. O Tite vai muito na bola de segurança. Eu acho que isso é meio aborrecido mesmo. O Brasil não fez... Mas que treinador que eu usava, Flavinho? O Filipão usava? O Mano Menezes ousou? Não, mas os treinadores de seleção brasileira... Mano Menezes ousou demais. Por isso que ele rodou. Peraí. Treinadores, eles têm os seus jogadores de confiança. Isso daí é fato. Sempre tiveram. Filipão, família, mas se Scolari. fosse tanto de confiança, já estava na primeira convocação. Eu só acho que o torcedor adotar esse discurso, olha, o Tite só convoca jogadores que atuaram com ele no Corinthians ou gaúcho. Eu acho que até respeito. Ou que passaram pelo Corinthians. Eu acho que o torcedor adotar esse discurso, eu acho que é normal, comum. Porque o torcedor ele é movido pela paixão. Agora, falar, talvez concluir isso, ter essa ilação de que o Tite só convoca jogadores do Corinthians, peraí. Qual que é o vínculo do Tite com o Corinthians hoje? A fase mais vitoriosa da carreira do Tite... Você está me ofendendo. Não, você está me ofendendo. Você falou o seguinte, que se o torcedor fala isso, você entende. Você não entende quando o jornalista fala? Peraí, você está insinuando que o Tite tem alguma... Não, eu não sei, leva a crer. Leva a crer. Todos os passos me levam a crer. Ô, senhor Mani, todos os passos me levam a crer. Eu respeito, eu não vou tirar... Não, você não está respeitando. Óbvio que eu tô. Porque a partir do momento que você falou, Tite, se o torcedor pensa assim, você entende? Mas, você diz que não entende que eu penso assim. Então respeita meu ponto de vista. Se você quiser acusar o Tite, você acusa. Não, respeita o meu ponto de vista. Mas eu estou desrespeitando? Tá. A frase que você construiu
fio foi de desrespeito. Mas é que tá, o torcedor, a partir do momento que ele faz uma acusação contra o Tite, é o que eu tô falando aqui, entende-se, porque o torcedor é passional, ele vai agir assim. Mas o jornalista que quer fazer uma acusação, você pode. Eu não tô te impedindo de acusar o Tite. Se você... Eu não tô acusando, eu estou indignado. Tá muito na cara isso. Tá muito chato esse negócio. Mas, Sormani, mano, tem coisas que a gente sabe e que não pode falar, você sabe disso. Mas, Sormani, não seja ingênuo. Peraí, eu não tô sendo ingênuo. A gente conhece o bastidor do futebol. Peraí. Sormani, o fato de eu achar que existe alguma coisa não prova alguma coisa que eu acho. É diferente. Por exemplo, com relação ao Tite. Eu também acho que ele pisou no tomate. Falei ontem aqui. Se tivesse que convocar um jogador, o meu jogador convocado seria o Vinícius Júnior. Eu acho que o substituto do Neymar já está no grupo da seleção brasileira. Seria muita incoerência por parte do Tite colocar esse cara que ele está convocando agora para brigar por vaga de titular. Se esse cara não estava no grupo de selecionáveis para disputar a Copa América, eu particularmente acho muita incoerência dele colocar esse cara para brigar pela titularidade. Peraí. Então eu acho, Pascoal, inclusive disse ontem, o meu jogador para ser inserido dentro desse contexto seria o Vinícius Júnior, porque é um jogador que chegaria agora na seleção, ele teria tempo para se ambientar, viver o clima do que é uma seleção brasileira, sem a responsabilidade de arrebentar. Entraria num jogo ou outro esporadicamente para ganhar cancha, para ganhar lastro. Isso daí eu concordo. Eu acho que o jogador deveria ser o Vinícius Júnior. Mas, por exemplo, se for seguir essa lógica, Sormani, cadê o Renato Augusto na seleção? Mas seria demais. Cadê o Gil na seleção? Cadê o Paulinho na seleção? Exatamente. Se ele chama o Gil, o Renato Augusto e o Paulinho, aí o mundo cai. Cogitado. Pois é. O Renato Augusto ele foi pessoalmente na China ver como é que ele estava jogando. Mas é o fim do mundo. Ou não foi? Eu sou o presidente da CBF, ele fala CBF. Pra ver o Renato Augusto. Você tá de sacanagem comigo? Mas é o Tite. O que é isso, gente? Eu demito. Se eu sou o presidente da CBF, eu demito. Você não acha que o Renato Augusto é um bom jogador? O Renato foi um bom jogador. Não, ele é muito bom. Foi um bom jogador. Porque a China é um mercado, mas ele é bom jogador. Não, mas quando ele teve... Bom jogador. Gente, é o seguinte, o Renato Augusto foi, pra mim, talvez o principal jogador do Brasil quando o Brasil conquistou a medalha olímpica. Ele foi um jogador que deu o equilíbrio àquele time. E era o ponto de equilíbrio em 2015 do Tite. E foi pra seleção, disputou uma Copa do Mundo, já não estava lá grande coisa, mas jogou a Copa do Mundo e foi bem. Agora, de novo, quantos anos tem o Renato Augusto? Se você chama um cara pra você, eu preciso ganhar essa competição, porque se eu não ganhar, eu tô ferrado e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer pela seleção. Tudo bem, mas o Renato Augusto é esse cara. O Paulinho é esse cara. Tem a Santa Bacia. Ontem, quando a gente discutia isso, eu queria ver o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é aquele moleque que, quando entra, é aquela coisa que a gente espera algo diferente, não é? Ou não? É. O que o Neymar é o que a gente espera que o Vinícius seja dentro de campo. O improviso, a habilidade, o drible. O improvável. É uma isso. coisa diferente. Inclusive, ele estará... amanhã no Aqui com o Benja, às 11 da noite, é o Vinícius Júnior, que ontem aqui gravando à noite, eu enchi o saco dele fora do ar. Você foi convocado, né? Você não quer falar? Eu falei, não fui. Não fui. E não tinha sido mesmo. Não fui. Então, é isso. Eu acho que o torcedor estava esperando um pouco disso. Porque a seleção brasileira sem o Neymar, convenhamos, podem gostar ou não gostar do perde Neymar, o brilho, cada um claro. tem o direito. Só que o Neymar dentro de campo... Ou não é? Claro. Você olha a seleção brasileira com o olho. O Neymar não estando, já é uma seleção comum. O Vinícius Júnior é aquela coisa que... É o cara mais parecido com o Neymar. Porque ele não esteve jamais numa convocação. Vai contar história pra boi dormir. Já esteve. Vai contar história. Até parece que ele tá saindo do Pirlim Pimpim. Esse Alan já esteve. Ele joga no Real Madrid. O Alan não. O Alan já esteve. Benja, esse discurso é furado. Ele joga no Real Madrid. Ele está acostumado a grandes jogos. Ele está acostumado a grandes concentrações, a grandes públicos. Ele está acostumado com tudo isso. Qual é a diferença do Real Madrid para a seleção brasileira, gente? Nenhuma. Um cara que joga no Real Madrid, não vou chamar porque ele nunca jogou na seleção brasileira. Vai contar história para outro. Vai contar história. Vocês estão me chamando, achando que eu sou o quê? Tonto. Ele falou isso? Tonto. Não, mas é que o Mano tá falando. E o Benja também, que ele é um cara seguro, e você também disse não, isso. O que eu acho é que ele vai na bola de segurança. Também fazia. Era a família eu discordo. Em 2010, o Ganso e o Neymar tinham que ter jogado a Copa do mundo na África do Sul. São jovens demais. E daí, o Pelé era jovem demais. Deveria ter levado também. Mas e daí, o Edu tinha 16. Mas eu sei, mas eu tô discutindo isso. Sim. Eu entendo a lógica dele. Mas eu discuto. Não é possível. Não, eu também acho que não é possível.
que eu discordei de você, Sormani, foi você ligar o fato dele só convocar jogadores que eram do Corinthians. Isso daí. É o tipo de bola de segurança que ele tem, ele pode confiar naqueles caras. Agora, ligar o Tite à imagem do Corinthians para insinuar qualquer coisa, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado. Se eu tivesse uma prova disso, eu também falaria, mas a partir do momento que eu não tenho essa questão de ter prova, a questão de você ficar imaginando. Então, mas imaginar... O William é vendido, vai para a Copa América, então, mas é vendido, tem o valor de participação, como é que chama? De formação do atleta. É muito esquisito. Mas, ô Sormani, isso eu acho complicado a gente afirmar. Muito esquisito. Isso eu acho complicado a gente afirmar. Eu não estou afirmando isso, estou dizendo que é esquisito. Ué, mas a partir do momento que você acha esquisito... Eu acho. Então, mas você está ligando diretamente ao fato. Sim, eu não posso, eu pelo menos não insinuo esse tipo de coisa. É o que eu falei a respeito do torcedor, Sormani. O torcedor, ele não tem essa responsabilidade. O Sormani não está insinuando nada. Ele tem uma visão do negócio, ele não está acusando nada. Eu não vejo essa relação. Eu vejo uma relação. Uma percepção dele. Eu vejo uma relação de algumas convocações do Tite com jogadores com quem ele trabalhou no Corinthians. Como ele trabalhou muito tempo no Corinthians, eu acho que isso aconteceu. Tipo, ele sabe com quem algumas convocações, principalmente no começo, né? Principalmente quando essa é a leitura que eu faço. Então ele chamou Gil, ele chamou Renato Augusto, mas que estavam ele nunca trabalhou. Oi? Não, no William não. Eu não vejo essa relação com o William, sinceramente. O William saiu em 2012 do Corinthians, não foi? Foi 12? Ele não foi campeão mundial. Não foi, ele não estava, mas... O Tite não trabalhou com ele. Não. Ele chegou, então... O William está muito tempo na Inglaterra. Eu vejo essa relação, por exemplo. Ele foi pro Shakhtar antes. Então, está muito tempo na Europa, desculpa. Mas por exemplo, Gil e Renato Augusto, quando foram convocados, logo que o Tite assumiu a seleção brasileira. E Paulinho. Os três estavam na China. Os três estavam na China. Eram jogadores que, se não tivessem trabalhado com ele no Corinthians recentemente, eu duvido que ele convocaria. Paulinho, desculpa, saiu em 2007 do Corinthians. Faz muito tempo. Né? Então, o Tyson trabalhou com ele no Inter em 2009. Então, já que corrobora a minha tese. O que eu acho é que assim, o Tite... Tyson. O Dudu convocou alguns caras, especialmente na eliminatória, que o Brasil estava mal na eliminatória. Aí ele precisou de jogadores de bola de segurança mesmo, então trouxe uns caras que tinham trabalhado com ele no ano anterior, né? No Corinthians, num time vitorioso e tudo mais. Então, fez sentido. Agora, o William, eu não vejo essa relação, esse corintianismo, né? Cássio e Fagner eu vejo, mas eu acho que são jogadores que justificam convocações, são jogadores bons o bastante para estarem na seleção. E eu não vejo essa relação com o Corinthians. Eu acho que é natural o cara recorrer a alguns jogadores com quem ele já trabalhou em clubes. Isso que é natural, né? Mesmo estando na China, como ele fez Vamos supor, se o Filipão hoje fosse chamar de novo, ele chamaria vários jogadores do Palmeiras? Com certeza ele chamaria o Dudu. Com certeza. Não estou falando só o Dudu, mas ele chamaria o jogador mais jogador do Palmeiras. São jogadores do entorno. Um dos principais jogadores do futebol brasileiro, quando o Felipão estava na seleção e no auge, era o Alex. Ele não chamou. Não disputou uma Copa do Mundo. E você sabe disso, que uma das mágoas do Alex, e parece que é isso, né? É de não ter disputado uma Copa do Mundo. E não sei se ele ficou magoado. Mas na época ele ficou, depois ele falou que ele estava no Cruzeiro, no auge, não é isso? E ele não foi convocado? O Cruzeiro foi em 2003. Foi no ano seguinte. Mas o Alex sempre se mostrou um jogador que não era confiável em seleção. O William é bastante. Não, eu também acho que não. O William, mas eu também não convocaria. Você vende mas eu também não convocaria. Todo mundo vai com a camisa do William. Não, mas peraí, eu tô defendendo a convocação do William? Não tô. Não, eu tô falando do Tite. Eu acho que seria o Vinícius Júnior. Isso que você fala do Tite não serve 100% do Filipão. Porque o Alex ele não levou. O Alex ele não levou. Mas e outros jogadores que ele batia na tecla? Assim como o Dunga também. Qual jogador que ele bateu na tecla que chamou a atenção? Precisa levantar a lista de jogadores. O Marcos foi goleiro dele no Palmeiras. O Marcos foi titular da seleção, ninguém discute. Sim. O Roque Júnior foi titular da seleção. Mas, ô Sormani, tinha um termo utilizado chamado família Scolari. Era um círculo que não se abria. Era difícil você ter uma vaga. Você pode montar sua família, desde que ele... Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, porque... Eu só quero dizer quem sabe sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Eu quero deixar bem claro. Eu estou absolutamente indignado com essa convocação. Absolutamente indignado.
Eu estou apatetado com essa convocação. Gente, não é pra tanto assim. Eu estou apatetado. Eu só discordo dela. Porque é o seguinte, não tô nem indignado, nem Então levou o apatetado. Henrique em 2014. Eu discordo Lateral esquerdo, de jogar de lateral esquerdo. o Henrique zagueiro. Mas ele Jogou de lateral direito. Jogou de lateral mas ele, na época, na Itália, ele estava no Napoli. Jogava de lateral direito. Fez até um Direito, gol não de esquerdo, cocheta na direito. Itália. É uma aberração. jogando no Napoli. É uma aberração. aberração também. Aberração. Só quero O dizer Leão, pra quando vocês convocou o Leomar... As alegações apresentadas são, assim, é o mínimo do mínimo. Porque o jogador tem que ter conhecimento da seleção. Gente, qualquer jogador que chegar na seleção brasileira vai saber o que é a seleção brasileira. Não tem nenhuma dificuldade. Se o Vinícius Júnior chegar amanhã, os caras vão botar ele pra cantar, pra fazer, pra rezar, pra fazer... Eles vão arrumar uma brincadeira pro cara pra enturmar o cara. O jogador enturma o outro rapidinho. Vai ganhar lá o apelido de juvenil, os caras vão pegar café pra mim, vai Ele buscar falou, água. ontem aqui com o Benji, ele falou que o Neymar, eles trocam muitos WhatsApps, que o Neymar chama ele de juvenil. Não, os caras, esses são os apelidos normais, vai buscar um café ali, ô juvenil, pega aqui, entendeu? Ele vai ser, é a introdução dele. Agora, ele no campo faz diferença. Quando você perde um jogador da qualidade do Neymar, você tem que ter alguém, pelo menos, chame a atenção, que te traga um pouco mais de volume para aquilo que você vai fazer. Confesso pra você, eu gosto do William, mas eu acho que o William não é isso. O Vinícius Júnior era. O Dudu seria. Mas o William não é. Por isso que eu digo, eu estou apatetado com essa convocação da seleção brasileira. E o Tite, me parece, está sucumbindo ao sistema. E isso me contraria. Isso me deixa contrariado. Qual o sistema, Pascoal? Exatamente. Como disse o... Não, mas você disse sistema que é medo de perder o emprego, é isso? De tudo. De tudo. Porque eu não acho que tá se agarrando, é o jogador tá se de algum agarrando. esquema, o entendeu? Tite eu não acho que é só pra um se erro. agarrar nisso. O Tite não foi pra se agarrar nisso. O Tite não é pra se agarrar nessa situação. Perdão. É pra convocar o Vinícius Júnior. É a vez do Vinícius Júnior. Mas ele veio de uma lesão no tornozelo. O William tava jogando. Pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Não, vou apresentar as duas alegações. Vinícius Júnior já voltou a jogar, tem 18 anos, cai de costa no asfalto e sai sorrindo. Com 18 anos, você dá piruleta no asfalto, cai de costa e sai sorrindo ou não? Agora, vai fazer com 60 com a meia idade, você cai e desmaia. Você não levanta nunca mais. Eu dou um guincho. Não precisa de um trator pra te tirar lá, aquela retroescavadeira pra te levantar. Você tá de brincadeira. Agora, aí vai. Porque o jogador tem que estar em atividade. Qual é o que está em atividade? É o Dudu. Foi o Dudu? O William tá de férias em Israel. Então, gente, essas coisas, o Ben já falou, eu entendo a postura do Tite. Não. O que eu falei ontem foi o seguinte, eu pensei com a cabeça dele. Foi o que eu falei ontem. Falei, olha, pelo que eu conheço do Tite, o Tite não vai fazer nada de diferente. Por isso que eu falei, pra mim ele vai convocar o William. Pra mim ele vai convocar o William. Eu quero dizer que a minha manifestação eu acho que as pessoas, se você se propõe a uma situação, você tem que se manter dentro da situação. Você perdeu um jogador da qualidade do Neymar, você tem que ter... Agora, eu discordo do que você disse. O cara vai chegar e não pode ser titular. Claro que ele pode. Quem é que disse que não pode? Pascoal, desculpa. Quem é que disse que não pode? Um cara que tá chegando fora da lista, esse cara tá correndo por fora, Pascoal. Me desculpa. Claro que ele pode ser titular. Existe aqui uma sequência. Se o Vinícius Júnior chega Se o Vinícius Júnior chegasse, eu não escalaria, mas o negócio é o seguinte, mas deveria escalar. O Vinícius Júnior, ele tá chegando aí num período que ele tá de férias, ele não tava nem, talvez, esperando essa convocação, acabou pintando de última hora. 18, sim, Benja, mas ele tá fora de uma situação que os jogadores já estão vivendo, treinando e etc e tal. Então, ele tem potencial para brigar pela titularidade? Óbvio que tem, Pascoal. Mas dentro da seleção brasileira, eu particularmente acho que o reserva imediato mas tem um argumento do Sormani. Mas pode ser o Everton. Mas tem um argumento do Sormani. Pode ser o Felipe Coutinho aberto. Mas tem um argumento. Tem um argumento do Sormani. Mas tem um argumento do Sormani que eu concordo plenamente. Plenamente. Gente, um garoto de 18 anos de idade que é titular do Real Madrid. Já dá pra jogar na Vocês estão de brincadeira. Tá de brincadeira falar que ele vai jogar uma Copa América jogando no Morumbi contra a Bolívia. Que ele vai sentir qualquer coisa. Inclusive. O Romário não jogou. Inclusive. Não jogou. Não tinha trabalhado com o Parreira da seleção nas eliminatórias da Copa 94. O Brasil corria o risco de perder a vaga e não jogar a competição nos Estados Unidos. O que fez o Parreira e o Zagallo? Convocaram o cara. Chegou, foi titular, resolveu a questão, fez 2 gols, o Brasil foi. Mas ele nunca treinou, não vai jogar. Vou convocar o Romário pra ficar no banco. Como? É porque ele nunca trabalhou comigo. E daí? É o Romário. É o Romário.
Não, mas então eu vou falar, mano. Diga. O moleque joga no Real Madrid com 18 anos de idade, que é treinado pelo Zidane. Vai entrar, não. Ele vai sentir entrar sexta-feira contra o Morumbi, contra a Bolívia. Esse não é o meu discurso. Eu também acho um absurdo ele não ter ido. Não é pra você. Aliás, diga se não é o discurso de ninguém até agora, hein? Ninguém da CBF falou. É que o Mano falou, porque o William foi convocado, em cima do argumento, entendeu? Não é pra você. É o argumento que você falou. Eu acho que ele pensa assim. Mas aí não dá. Não, mas foi o motivo alegado por ele. Eu sei. O Fernando Caetano acabou de falar isso. Eu sei. Eu acho um absurdo também. Eu sei. Eu tô só falando que eu concordo com o seu mãe. Pô, o moleque tá no Real Madrid. Mas isso eu concordo com ele também. Com 18 anos de idade. Inclusive, ontem no Aqui com o Benja, tem um trechinho curto aí. Uma hora eu pergunto pra ele. Fala, se pintar uma camisa 10, que aquela camisa 10 da seleção ainda não tem um peso, né? Né? Mas, rapaz, olha as coisas que ele falou aí, ó. É curto, ó. Só um trechinho. Porque o programa vai ao ar amanhã, 11 da noite. Vamos ver. A gente conversa, tem alguma explicação, ele fala, o treinador, ele conversa com os jogadores que são chamados e alguns que não são chamados? Ele me ligou quando eu fui cortado, né? Quando eu me machuquei, me ligou pra me dar força, pra eu me manter no nível que eu parei quando estava machucado e pra continuar jogando no Madrid que em algum tempo eu vou receber outra oportunidade. Mas você estava contando com a Copa América ou não? Quando eu machuquei fica um pouco difícil, né? Ficou um pouco difícil, eu fiquei 2 meses parado e todo mundo jogando aí ficou um pouco complicado. Agora, Vinícius Júnior, na hora de você pegar a 10 da seleção, que uma hora vai pintar, você está preparado para isso? Porque a camisa 10 da seleção brasileira tem um pouquinho de peso, né? Eu acho que está um pouco longe ainda, mas eu tô sempre preparado. Quem é teu ídolo no futebol? Neymar. Esse é o cara? Imita, não é imitar, mas tem alguma coisa que você pega do Neymar em campo, que às vezes você quer fazer parecido? Em campo muitas coisas, né? Ele até fica sempre mandando alguns vídeos que ele faz alguns lances que ele faz, ele me manda, aí fala, faz aí, Juvenil, faz igual. e dentro de campo, sim, é um cara que faz as coisas como ninguém, né? Acompanho ele, vejo vídeo do Ronaldinho também. São jogadores que são meus ídolos e que eu admiro bastante. É isso que as pessoas estavam esperando um pouco. Aquela alegria, aquela coisa. Fora que ele é bom jogador. Esse menino é a cara do futebol brasileiro. Exatamente. No meio de um clima tenso, dessa nuvem pesada. Violinho. Veio lá de origem humilde. São Gonçalo jogou no Flamengo. Futebol bonito, vistoso pra frente. Mas o nosso técnico... como é que sabe o que é pior? É o Sócrates do século XX. Sabe o que é pior? O cara tira a chance de um jogador desse de disputar um campeonato florescer, né? O cara que no Brasil. É isso que o Pascoal falou, nesse ambiente tão tenso, tão carregado que tá a seleção e tudo mais. Sabe, menino bom de bola. Dá pra botar no lugar do Neymar, tira um, põe o outro. Exatamente, não sabe nada. Você tira um, põe o outro, acabou. E ele ganharia pra quem tá lá. Não é. Não é desprestígio nenhum. Mas ele ganharia o apelo popular, né? Desprestígio nenhum. O Tite ganharia a galera, porque a galera toda estava esperando a convocação do Vinícius Júnior. Quando você perde o principal jogador, porque aí, com todo respeito às convicções do Tite também, ele tem aí os jogadores que ele entende que são de confiança. Mas é uma dele, chatice, né? Mas é uma situação, eu também acho. Eu critiquei o Tite na semana passada. Também, né? Eu também acho. O Tite ele foi engolido por um sistema, porque eu falei, cara, antigamente quando o Tite ele ia dar umas declarações, ele ia para uma entrevista coletiva, todo mundo parava para ouvir. Hoje ninguém tem saco para ouvir o Tite. Aquele ar professoral, ele fala e ninguém entende nada. Eu acho que o Tite se tornou um cara chato. E eu acho que diante até quando ele chegou por aclamação na seleção brasileira. Ninguém contestava, o Tite, todo mundo falou, o Tite tem que ser o técnico, tá certo? Todo mundo bancava o Tite e ele chegou de uma forma espetacular. Ele era o melhor técnico ganhando do país, tudo, etc e tal. Então o Tite, pela bagagem que ele construiu, ali logo no princípio, classificando o Brasil para as eliminatórias, uma campanha espetacular, foi legal demais. Perdeu a Copa do Mundo? Perdeu. O torcedor ficou bravo? Ficou. Mas é uma situação que a galera até acabou entendendo. A Bélgica, o Brasil lutou no segundo tempo, poderia até ter empatado o jogo, quem sabe até virado. Entendia-se. Agora, perdeu o Neymar, cara, vai no voto popular. Vai no voto popular, não é fazer média com o público, mas, sabe, ouça também a galera que quer ver a seleção brasileira. Não pode uma seleção reconstruída, né? Entendeu? É um moleque que tá fazendo por onde? Ele foi cortado em março aí porque ele se machucou, mas agora era a grande chance do cara. E não convocação. Ele poderia até argumentar, alguém poderia perguntar, né, os advogados do diabo, mas, poxa, Tite, esse cara vai vir para ser titular, não estava nem convocado. Ele estava machucado, ele era o reserva imediato do Neymar. Pronto, resolveu a parada.
E agora é uma emergência, agora nós precisamos, entendeu? Traz. Para vocês terem uma ideia, repito, a mídia social, vocês podem, muita gente pode falar, não ligo para isso, mas é um termômetro, é um instrumento, é uma ferramenta de pesquisa hoje. A hashtag Fora Tite está nos top trends. Ninguém aguenta. Está nos top trends. Agora, e aqui, olha, eu tô falando, pego aqui o mensagem chegando aqui pra gente no FS Rádio Brasil, Maurício Caetano. Mas aí que está o problema, bem, só um vai ganhar e no Brasil ainda não é como na Europa, que apenas 2 ou 3 vão ser campeões. Jogar bonito, não, isso aqui não. Benji, o Tite prova que não aprendeu com os erros de 2013 no Corinthians. Alcançou o ápice em 2012, mas em 2013 o trabalho desandou porque não deu chance aos que estavam melhores, preservando os campeões. Pode ser também, aconteceu Rafael... isso mesmo, né? O Corinthians chegou uma hora em 2013 que o Tite foi mandado embora. Rafael Moraes, a verdade é que hoje a seleção brasileira não tem um jogador que comece a partida ou que saia do banco e tenha a capacidade de mudar a história de uma partida. Para mim, esse personagem tem nome, Vinícius Júnior. O Barriga Ilha vai perder a Copa América e vai ser demitido. Tite é a minha maior decepção no futebol nos últimos tempos. O Burica, o Sormani está certo, o Vinícius Júnior não tremeu no El Clássico da Espanha e fez gol. Vai tremer contra a Bolívia no Brasil? O Cefontes, 51, uma vergonha essa convocação. Está provado que esse círculo vicioso não muda. Tite está com medo de perder o emprego. Vou fazer igual o Flavinho, torcer contra. Enfim, olha, o Matheus Figueira, bem, já avisa o Mano que o Tite já foi incoerente. Na Copa era Dani Alves e Fagner. Dani foi cortado e chamou Danilo. Quem foi titular nas primeiras partidas? Danilo. Olha, aqui no Twitter... Não tem ninguém defendendo a convocação. Não, os dois Olha, eles estavam machucados, tanto o Daniel Alves quanto o Danilo. Aí o Fagner entrou. Olha, eu tô tentando aqui, olha, o Felipe Viana. Ô, Benja, mais um pouco de... Benja... Hoje é sexta-feira. Não, mas ele falou mais um pouco de concordo com o Sormani, ficou estranho chamar o William. Tínhamos que colocar Vinícius Júnior, Vinho, abraços, ele agora é Mengão. O Hélio Sardi, mas quem liga para a seleção nessa altura do campeonato? Aqui, olha aqui, o Cláudio Teixeira, excelente, campeão europeu deste ano. Aí eles nos xingam. Ele é campeão da Liga Europa, né? Só para lembrar. Aí eles xingam a gente. Não, ninguém tá dizendo que o William seja ruim, hein? Mas eu acho que o que ele o problema não é o William. Seleção, o problema não é o William. Não é o William. O problema é que a maioria é o Tite e o... O problema, gente, não é o William. Eu repito, o William não é um fenômeno. Não tô falando que o William é o Zico, o Rivaldo. Teria no meu time, fácil. Mas é muito bom jogador. Mas é que a expectativa, Pascoalzito, as pessoas queriam ver o moleque, o garoto, o Vinícius Júnior. Todos queriam o Vinícius Júnior. Todos queriam. O Flavinho falou, o Neymar não dá pra jogar, tá machucado, tem os problemas. Existe uma tensão grande sobre a seleção brasileira, envolvendo a seleção do Brasil, envolvendo o futebol brasileiro. Bota um moleque que tem essa agilidade, essa ginga. É uma novidade. Pascoal, você apresenta um novo... O sucessor do Neymar, do ponto de vista dessa posição de melhor jogador brasileiro em atividade e tudo mais, muito provavelmente será o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tem 10 anos menos do que o Neymar, quase isso, né? 9. O Neymar tem 27, o Vinícius Júnior tem 18. Vai fazer 19 agora em julho. Então, a sucessão, digamos, o cetro... Tudo caminha, né? Tudo indica que, né? Muita gente acha que eu achava na época que o Real Madrid tinha se precipitado barbaramente de pagar o que pagou por um menino tão novo e tudo, que mal tinha jogado no Flamengo. Ele foi pra lá, se impôs, ganhou a titularidade e porque é titular do Real Madrid, cara, não é titular do Shakhtar Donetsk. Olha, você apresenta uma grande novidade para a seleção, novidade para o público. Claro. Olha, tem aqui no nosso site do Fox Sports. Bom. O William na seleção, ele tem 70 convocações, 65 jogos, 8 gols e disputou 2 Copas do Mundo. Tá bom. William. Manda uma placa como é que você fala? Placa de Manda prata. Uma placa de prata. Agradece placa de prata. Isso, agradece o serviço prestado. Até logo. Parabéns. Passar bem com o ferro elétrico. Pronto. O William é campeão, claro, foi campeão. Claro, tem uma carreira, tudo bonito. Mas ele não era titular do time do Chelsea. Não, e ele, Pascoal... Eu acho o William bom jogador, também, eu concordo com vocês, mas não é o momento do William. Pronto. Ele sequer quando o William jogou a Copa do Mundo na Rússia, justificava a presença dele lá. Tudo bem, ele estava bem no Chelsea, titular. Eu acho o William bom jogador. Mas chega.
Como chega para outros ali. Tá outros também. Como chega para Fernandinho. Vamos enumerar aqui. O Fabinho jogar o que tá jogando, não ser convocado, e o Fernandinho ser convocado, tem uma discrepância. Esses são assuntos que a gente já abordou aqui na convocação da seleção brasileira. Então a gente precisa andar, a gente precisa começar a se movimentar. Entendeu? A minha decepção é exatamente por isso. Essa proposta de renovação, essa proposta de ver um jogo diferente, essa proposta